A norma, ela é bem direta. Ela fala dos parâmetros por agregado, por cimento, por água e por aditivo. Sim. Qual é o volume que faltou? Faz sentido a minha pesagem com o que desejado e real, né? A nota fiscal emitida aparece lá. Meu concreto saiu às 8h30. Às 8 da manhã. Eu tenho até às 10h30 para descarregar ele. Fala, engenheiro! Bom dia! Bem-vindo a mais um FVF Cast. Estamos aqui toda terça-feira às 6h57 da manhã. No YouTube e no Spotify. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Matheus. E dando continuidade no episódio anterior, hoje a gente vai continuar com a 7212, nossa norma mãe do concreto, Exato. do concreteiro. A gente falou ali de centrais e falou de caminhão e de equipamentos, da qualidade, da importância da qualidade do equipamento e trouxe os pontos que a norma aborda desses pontos, que é tamanho da faca, espessura da faca, os tipos de centrais. E hoje a gente vai dar continuidade nesse tema. É isso aí, Matheus. Da norma 722. Da 722. Hoje a gente vai chegar no item, nós vamos entrar no item que são... E é um item que todo lugar que a gente vai ou passa, a gente sempre há um questionamento, né? Mas qual é o limite de erro? Existe erro? Como é que funciona isso? E aí, eu acho que a gente vai pegar uma mania daqui para frente de sempre falar o que eu vou falar agora, e realmente a gente está pegando esse hábito. É importante. Mania. Não é mania, é hábito. O óbvio é óbvio, mas precisa ser dito. E a gente vai entrar em mais um ponto que é o óbvio que precisa ser dito. A norma preconiza que pode haver falhas. E ela identifica quais são as máximas falhas que você pode ter na hora de realizar a pesagem dos agregados, né? De todo o seu MCC. E é disso que nós vamos começar hoje falando, né, Matheus? Exatamente. E aí o que a norma fala pra gente, Matheus? Ela dá um norte, né? Diferente, só para a gente fazer uma analogia aqui, tá, galera? Diferente dos equipamentos que a gente fala que são os mínimos, na hora da gente falar dos erros de pesagem, são máximos. Sim. O máximo de erro que a gente pode ter, ou seja, é possível trabalhar com menos, Sim. mas não pode passar disso. E são erros positivos e negativos. Exatamente. Continuam sendo erros. Continuam sendo erros. A diferença dos equipamentos é que, menor que aquilo, você já compromete todo o seu trabalho. Sim. Agora aqui é diferente. Mas antes disso, diretor, solta a vinheta. Quais são esses percentuais, Matheus, que a norma nos permite como limites máximos de erros ou falhas, como você quiser chamar? Eu chamo de erros, né? Dentro de um processo de pesagem de materiais, de MCC, para a gente transformar isso em concreto. Fala para a gente, o que a norma fala? A norma, ela é bem direta. Ela fala dos parâmetros por agregado, por cimento, por água e por aditivo. A norma, ela fala de 3% para agregados. Ou seja, o que mais ou menos. Mais ou menos. Isso ou é mais importante. 3 ou menos 3. Então não é mais sempre, tem o menos. Exatamente. Você pode ter uma variação aí de 3%, ou para mais ou para menos. Se a gente for pensar em 1.000 quilos, 3% de 1.000 quilos, 30 quilos. Então você pode ter 1.030 ou 970 quilos de agregado. Isso não é um impacto de forma que transforme muito o traço final. Não, né? Não vai. Não chega a ser um impacto tão grande, mas é um impacto. Então é importante você estar com os equipamentos aferidos e você aferir com frequência não só por equipamentos de metrologia, mas também aferir se realmente as dosagens dos caminhões estão saindo coerentes. Isso. Né? Se saber se esse 30 aí está tendo alguma diferença, dá algum impacto. Porque só para você, né, se a gente pegar um caminhão, a gente falou disso no caminhão volumes, pegar um caminhão de 10 metros, né, nós vamos falar que vai faltar 300 quilos, né? Se for menos, falta 300 quilos de brita. Se for mais, tem 300 quilos de brita a mais. Você já viu a diferença de 300 quilos em 2.000, 30 quilos em 2.500 quilos, que é o que pesa o concreto?
Você nem vai... Você não tem a percepção, isso não enxergar. faz diferença na qualidade do seu produto. Percebe? Cada metro cúbico pesa, se você for olhar a norma, está lá escrito. O metro cúbico de concreto para método de cálculo, tá? Isso vai estar na 6118. O projetista usa como referência 2.500 quilos por metro cúbico. Se a gente está dizendo que a gente pode errar 3% nos agregados, nós podemos dizer que para cada 2.500 cúbicos a gente tem 30 quilos a mais ou a menos de brita, por exemplo. Sim. Isso não vai impactar no seu traço. Então, é coerente isso quando a gente fala de alguma falha. E por quê? Porque o sistema, quando eu falo, o processo de pesagem e de transporte para as correias, para dentro da betoneira, pode ter falhas, como tudo tem falhas. Né? Você pode fazer manutenção no teu carro e furar um pneu. O que tem a ver o pneu com o motor? É tudo, né? Sem pneu você não roda, mas você pode furar. Você passa por cima de um prego, fura o pneu. Mas o motor está rodando direitinho, porque você está fazendo manutenção preventiva. A mesma coisa, esses 3% pode ser o pneu furado, ali ocorre. Entendeu? Sim. Eu estou fazendo essa analogia para ficar fácil. Mas não é tão... Mas é uma coisa que você não Sim. pode passar. Esses 3%, quando você... A gente falou no último episódio sobre centrais de dosadoras e centrais misturadoras. No tipo de centrais misturadoras e centrais dosadoras automatizadas, esses erros vão ser menores. Por quê? Por que esses erros vão ser menores? Porque não é o operador de pá que está fazendo esse controle desse material. E nem um rasga-saco. Nem rasga-saco. Veja, como é que você rasga saco? Se você compra saco de 50 quilos, ou de 40, ou de 25. Você já vai ter um erro ali. Você já tem um erro por si só. Como é que você pesa número quebrado? Não tem como. Não pesa, você vai botar o saco. Então a sua contagem é por saco. Exato. Então você sempre vai pôr a mais, porque a menos você vai ficar a desfavorável da segurança. Então, por isso que existem essas perdas, esses erros. Ele olha os 4 tipos de equipamentos. 1, 2, 3 e 4. Então ele tem que atender os 4. E evidentemente que o quarto é o que vai dar mais variação. Sim. Por quê? Porque ele tem um processo que não tem tanto controle. Fica mais manual o processo. É mais vulnerável. É isso que você está falando. Não é tão automatizado. Exato. E não é tanto equipamento. Tem a sua vulnerabilidade. Exato. E aí não é só agregado. O que mais a gente tem aí? Mas antes de ir para o cimento, para a água, para o aditivo, o que a gente falou. O óbvio é óbvio. Então, o seu balanceiro ele tem que ter noção dessa variabilidade. Por que ele tem que ter noção dessa variabilidade? Porque na balança o sistema indica. E ele não pode só chegar ali com o mouse e clicar, aceitar que aquele número está ali e está tudo bem. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele tem que calibrar, né? Ele tem que calibrar. A sua automação tem que ter o mesmo número que a norma pede. Sim. Ele tem que dizer, quando chegar em 3%, tem que acender uma luz dizendo a variação está chegando no seu limite. E aí acender, ou vou dar aqui uma sugestão, um farol amarelo, atenção, né? E se passar, ele tem que aparecer uma tarjeta vermelha dizendo, passou dos limites, verificar se o equipamento ocorreu alguma falha. Sim. Né? Isso é possível. Todas as automações têm isso já como desempenho. Então, quando a gente tem um controle mais rigoroso e automação, você não chega a 3%. É sempre menor que 3%. Sim. E você pode dizer para a sua balança, dizer o seguinte, eu quero erro no máximo de 1,5% dos agregados. E aí ela vai corrigir o que ele chama de voo, que é a abertura e a saída, fechamento das comportas, se ele vai ter pulsos mais rápidos ou mais lentos. Depende, porque quando começa a cair ele é mais lento, porque está caindo muito. Quando está terminando a pesagem, ele tem que ser mais curto. Isso tudo é uma autocalibração que o equipamento faz, dependendo da automação que você tem. E já pegando esse gancho que o Vinícius falou em relação à abertura, o principal ali é o cimento, esse final de abertura. Que é o mais preciso. Exatamente. E aí o erro também é menor. Que o erro é menor. E quanto é o erro? É 1%. É 1%. Então, o que o Vinícius está falando em relação a essas aberturas? Quando você chega no final da carga, ele tem um tempo de abertura no começo para ir pesando mais quantidade de cimento. E no final da carga, para você ajeitar esse 1% e ficar dentro desse 1%,
você vai precisar de um final de carga mais demorado. Por que ele vai ficar mais demorado? Porque ele vai abrir e fechar várias vezes com mais velocidade e intensidade, porque e com toda volume, vez que ele abre, cai material. Com a vazão menor. E aí ele vai estrangulando o funil de forma que o pulso aumenta e aí ele consiga ser mais preciso dentro daquilo que você colocou. De novo, a automação consegue fazer isso. Né? Aí vale também você ponderar quão preciso você quer ser, por quê? Porque isso daí, no final das contas, vai envolver o seu tempo de carregamento também. Claro. E a produtividade. Né? Por isso que tem 1%. Exatamente. E aí a gente faz a sequência. Aí nós temos a água. Exatamente. Que, segundo a norma, é 3% de variação para mais e para menos. E aí a gente faz a mesma conta para você. Então, digamos que a gente use 180 litros de água por metro cúbico. Né? Ou vamos arredondar, 200 litros? Facilita aí a nossa vida. Facilitar a vida do matemático aqui. Nós temos 200 litros de água por metro cúbico. Se eu tenho uma variação de 3%, nós estamos falando que ela pode variar 6 litros para cima ou para baixo. Exato. Né? E aí, 6 litros em 2.500 quilos de concreto, qual é a densidade da água? 1. 6 litros é o quê? 6 quilos. 6 quilos em 2.500 quilos é o quê? Não representa muita coisa. Então, isso não tem, assim, é uma variação, mas ele não é tão expressivo. Então, quando você faz esse tipo de análise, você entende que o critério da norma está favorável à sua segurança. E isso é permitido. Por quê? Você vai se deparar, e eu tenho certeza já que você já se deparou, com reclamações de volume em obra. E aí existe esse questionamento sobre quais são os seus erros e os seus desvios. E aí você pode dizer, eu trabalho de acordo com a norma. A norma me fala e eu atuo dessa forma. Se eu tenho automação, meu desvio é menor. Se tem que comprovar, tem. Emite um relatório de pesagem e mostra. Entendeu? Então, assim, é um dos argumentos que você tem de defesa ao seu favor. Então, se você tem esse equipamento, você consegue emitir um relatório e dizer qual é o seu desvio. Exato. E ele vai estar dentro. Se ele estiver dentro, ok, eu estou trazendo. Assim, qual é o volume que faltou? Faz sentido a minha pesagem com o que desejado e real, né? Toda automação pesa. Desejado é o quê? É o traço que o sistema manda pesar. E real é o quê? O que ele realmente pesou. E ele vai pesar o quê? Seguindo esses parâmetros que a norma fala que a gente pode ter desvios. Exato. Se ele atendeu, não tem problema de volume, está dentro da norma, não há problema. E aí você encerra o assunto. Mas aí o cliente não aceita porque o volume que faltou é muito grande. Bom, aí pode ser um problema na obra. Aí é outro problema, não é do traço. Da medição da obra. Pode ser um problema de espessura da laje, de cálculo do volume do seu pilar, da sua viga. Aí o cara, mas o pilar é confinado. Bom, isso é uma outra história para um outro episódio. Eu só estou dando aqui uma ideia de que se você controlar, você vai ter menos problema. Menos problema. Certo? E aí, por último, o aditivo, que segundo a norma a variação máxima é de 5%. Puxa, mas aí aditivo você vai falar, cara, é muita coisa 5%. É, mas é um volume pequeno, né? Então, mas se a gente fizer a mesma analogia, normalmente quanto se usa de aditivo por metro cúbico de concreto? A gente fala em percentual, 1% certo? do cimento. Vamos lá, vamos extrapolar. 300 kg de cimento. A maioria dos lugares trabalham com entre 0,6% e 0,8% sobre o consumo de cimento. Talvez alguns lugares um pouco mais, porque depende do clima e tal, o que você precisa. Mas eu estou dando média, 0,6% a 0,8%. Se a gente estiver falando de um concreto aí de 300 quilos, nós estamos falando de 2 litros, 2 litros e alguma coisinha aí, 2,2, 2,4 litros por metro cúbico. Isso. Se a gente variar 5%, nós estamos falando do quê? De quantas gramas? Quantos ml? 50 ml. Então nós não estamos falando nada que vá prejudicar a pega ou acelerar a pega, porque o aditivo é o quê? Qual é a função? Ele é um redutor de água, na maioria dos casos, ou sempre, e controlador de pega. Então, depende do seu cimento, ele vai ajustar a pega para mais ou para menos. É isso que o aditivo faz. E ele melhora a plasticidade, ele melhora a fluidez, a coesão do concreto. Ele dá essas correções dentro do traço. Né? Ele incorpora menos ar, mais ar. Cada um tem a sua função e nós vamos falar aqui. Vai ter uma entrevista sobre esses temas em breve. Espere com
com muita vontade de assistir, que essa vai ser muito legal. Vai ser muito massa, como diz o Bahia. É, não é? Exatamente. Então, assim, só pra gente fechar aqui, então, quando a gente fala dos erros, né, permitíveis, né, as falhas possíveis. Se você for fazer toda hora uma analogia do que é o volume com o peso, do que pode variar, eles não são extrapolantes. Só que tem um problema aí, né? Esses desvios são permitidos pela norma, mas ele tem um preço, né? E o preço é o descontrole. Se a gente estiver passando disso, a gente vai ter um problema financeiro. Porque se você está mandando mais material e está cobrando menos, você está vendendo 1 metro cúbico. Se eu passo mais de 1 metro cúbico... Sua nota fiscal está escrita... Você está vendendo 1 metro cúbico, mas está entregando mais de 1 metro cúbico. Ou seja, não é o preço real. Né? E aí você pode estar alterando o seu produto. E é o que você sempre fala. O inverso também é relevante. Concreto, eu posso estar entregando menos. E aí, mas o meu preço vai cobrir. Legal. Mas e o problema do volume com o cliente? Você vai criar um outro problema que é o cliente. Então o equilíbrio é muito importante. E eu vou falar de um ponto que não está aqui, mas eu vou falar porque é importante, porque eu tenho certeza que você que está ouvindo pensou nisso. Pô, legal o que você está falando. Então se 1 metro cúbico eu vendo mais, eu estou perdendo. E se eu vender menos de 1 metro cúbico eu estou ganhando, o que é bom para mim? O bom para você é trabalhar o que a norma pede para você trabalhar. Porque a norma, e nós não vamos falar disso agora, ela vai chegar num ponto que ela permite ar incorporado. Por quê? Porque não existe concreto sem ar incorporado. Porque você está misturando vários tipos de materiais com granulometrias diferentes e existem vazios. Esses vazios são considerados normais e eles podem chegar até 2% ou até mais. Por exemplo, quando a gente fala de concretos no país, no Brasil, que é um país tropical, e a gente compara, por exemplo, um país que não é tropical. Vamos falar do Canadá, que é muito frio. Uhum. Concreto no gelo e concreto num país tropical são diferentes? Totalmente. Por quê? Porque nesses países você obrigatoriamente precisa ter ar incorporado. Porque o concreto precisa resistir ao gelo e ao degelo, senão ele trinca. Isso e já o nosso aqui não precisa. Então, se você olhar a norma americana, o ACI, que é a mesma coisa que vai transportar para o Canadá, que é a região norte, na América do Norte, você vai olhar que o mínimo de ar incorporado é 4%. Eu não sabia desse ponto. Pois é. Mas interessante. Dá uma pesquisada nisso. Enquanto a nossa aqui vai falar de 1,5 a 2. Por quê? Porque são países completamente... Nós não temos gelo e degelo, como tem nesses países. Sim. Porque o que acontece? O gelo e degelo provoca dilatação e compressão. E aí você tem que ter o ar incorporado, porque quando tiver o degelo, ele vai ter a diferença do concreto. Ele vai diminuir. Sim, e o calor ele vai de espaço para... E ele precisa de espaço, senão ele trinca. Sim. Então o ar incorporado num país é importante, no nosso não é tanto. No nosso... Mas ele modifica o volume do concreto. É. Eu estou dizendo o seguinte, que 1 metro cúbico não necessariamente tem 1.000 litros. Quem está dizendo isso? É o Vinícius? Não. É a norma. E por quê? Porque é a realidade. Então eu não estou inventando nada. Lembra que a gente nunca inventa? A gente sempre usa o que está escrito aqui nas normas. Então, se você olhar, está lá escrito. Vai de 1,5 a 2. Dependendo do seu concreto, tem que ir até mais. Por quê? Dependendo se você vai fazer uma câmara úmida, uma câmara fria, por exemplo, de um frigorífico, que vai a menos 30 graus. Além disso, tem que usar aditivos para corrigir isso. Sim. A tecnologia é gigantesca, entendeu? Eu queria fazer esse parênteses. Não, e foi muito bom. Para mostrar que o seu concreto não necessariamente vai ter 1.000 litros. Eu até acho, não vou falar que é impossível, mas é quase improvável que ele tenha 1.000 litros. Sim. Por causa do ar incorporado. Se tiver, você está calculando errado. E no Brasil, a gente pensa nessa expansão e compressão do concreto nas idades iniciais por causa da temperatura do cimento. Exato. E é interessante que lá eles pensam de outra forma, né? Do congelamento. Porque a temperatura no inverno é muito baixa. Exatamente. Né? Então, você for nos Estados Unidos, onde tem o inverno muito rigoroso em algumas regiões, Nova York. Nova York a gente olha na televisão aí, mês de janeiro e dezembro, menos 20, já teve épocas que deu até menos 20 aí, né? Coisas históricas, que ninguém consegue nem sair na rua se o concreto não tivesse essa incorporação de ar, cara. O mínimo é 4. Sim. Mínimo. E aí, de último... E aí não tem 1.000 litros, tem quanto? Tem 960 litros, tem no 960 mínimo. Litros. E aí, não é 1 metro cúbico? É claro que é 1 metro cúbico. É 1 metro cúbico. É claro que é 1 metro cúbico.
Você só precisa interpretar que nós não estamos lá para fazer a mesma coisa aqui, né? Então, cuidado, que aqui eu não estou ensinando a fazer coisa errada. Eu estou orientando que a norma permite que você faça. Leia a norma. Eu não vou entrar no detalhe. A norma está aí, você pode baixar pela internet ou comprar. Tem como você olhar e ler. Está escrito, tá bem claro. E o que ela permite de tolerâncias de falhas de pesagem, está aqui, a gente acabou de falar, e de área incorporada. Eu acho só mais um adendo que eu quero fazer agora em relação a já que a gente falou sobre ar incorporado, a norma te entrega 2 pontos sobre o ar. Ar aprisionado, que é o natural do concreto, que é o que a gente interpreta aqui, e o ar incorporado, que é o que você estava falando que você incorpora no concreto. Perfeito. Boa, porque aí o ar incorporado eu coloco. Exatamente. E o aprisionado é o que já vem do material. Que é o caminhão, tanto que o caminhão betoneira, ele vai aprisionar mais ar do que a betoneira, certo? Sim. E aí é o ar aprisionado, não o ar incorporado. Quando você incorpora a ar é porque você precisa algo diferente. Por Exatamente. exemplo, concreto leve. Exatamente. Concreto leve, você vai jogar uma espuma, normalmente. Hoje tem outros aditivos para isso, que ajuda a criar bolhas criar dentro do bolhas. concreto. E essas bolhas são importantes, principalmente, por exemplo, se você quer ter um controle acústico. Essas bolhas criam vácuos dentro do concreto, que onde você tem uma onda de som, Sim. ela bate e devolve, não deixa o som todo passar. Então, são N designs que a gente pode fazer no concreto. E para tudo isso, tem um significado. Cuidado que a gente não está aqui orientando você a fazer coisa errada. E o ar incorporado, a última adendo que eu vou fazer é, o ar incorporado são bolhas que não se conectam. Mas aí pontos para o próximo capítulo, quando a gente estiver aqui com o convidado falando sobre aditivos, é o ponto que a gente pode tratar. É isso aí. Então, para a gente fazer o desfecho desse ponto que gerou esse bate-papo nosso aqui, Matheus, quais são os impactos diretos disso que a gente falou, né? O desvio gera... O desvio padrão. O desvio gera o quê? Variação. Então, se você tem desvios maiores do que a gente está aqui adotando, você vai ter uma variação maior. Sim. Isso vai impactar lá no seu controle estatístico. E é o que a gente já falou lá, indicadores, quando a gente falou de desvio padrão e desvio de produção, que esse daqui é o desvio de produção. Variação exige o quê? Um FCM maior. Com certeza. Então você vai precisar de uma resistência final maior do que aquela que você desenhou. Isso vai impactar onde? Lá no seu controle estatístico e no seu financeiro. Por isso que a gente fala, concreto não é só misturar, concreteiro não é só misturar, tem vários pontos para poder abordar. E FCM maior gera o quê? Mais cimento. Mais cimento. Entendeu aqui a pegada? Então, assim, a norma serve para isso, para nos orientar. Por isso que a gente tem que andar lá debaixo do braço. E não é só andar debaixo do braço. A gente tem que praticar, a gente tem que ler. Por exemplo, a gente, quando erra aqui alguma coisa, a gente corrige imediatamente. Foi assim no episódio anterior. Sim. Por quê? Porque é interpretação. Se a gente interpreta errado, a gente passa informação errada para você. E uma coisa que a gente não tem medo aqui é de errar. E principalmente corrigir o nosso erro. Houve o erro, corrigimos, seguimos em diante. Então é importante você ler, reler. Se tem dúvida, volta e leia de novo. E se tem dúvida, pergunte para alguém. E a gente está aqui pincelando a norma, então leia a norma. A gente não está detalhando, a gente está dando só insights. É isso, Matheus? Exato. Então, uma frase de impacto aqui que a gente considerou interessante. Lê para nós aí, Matheus, que a gente fez essa frase aí. Só para lembrar, a gente tem um roteiro, a gente sempre fala disso, mas a gente sempre tem algumas frases de efeito aí que a gente desenha antes, né, Matheus? Qual é a frase? Desvio permitido não é desvio gratuito. Isso aí. Tá? Ficou claro? Entendeu a mensagem? Que o desvio permitido não é um desvio gratuito, não é porque a norma te permite que você vai usar isso... E que você tem que fazer. Que você tem que fazer de forma errônea. Você tem que usar... ele como limite. Como limite e como princípios. De novo, a gente não está ensinando a fazer coisa errada. Sim. Né? Então é importante a gente falar disso. Cara, a gente podia entrar em mais um bloco. Vamos esse bloco é importante, faz sentido a gente dar uma pincelada assim nele. Evidentemente que para você aqui, é sempre bom falar para você que o que a gente passa aqui são insights, são momentos que a gente acha importante. Faz sentido você depois fazer uma leitura disso, né? Mesmo que o óbvio seja óbvio, releia e seja dito.
Porque a gente que está muito tempo no concreto acha que isso aqui não precisa ser lido nem visto. Por quê? Porque a gente já faz. Cuidado, que quando a gente acha, é porque a gente não faz. Nem todo mundo sabe tudo. E nem todo mundo sabe tudo. Então, o que eu queria falar com você agora, Matheus, é falar de tempo de mistura, isso é importante. Transporte, lançamento e temperatura. Cara, isso é polêmico. Por quê? Toda vez que a gente fala disso, com o cliente principalmente, a gente tem muito, vocês têm muita embate, discussão, às vezes calor, existe um calor nisso, né? Sim. Por quê? Você sabia que o concreto é perecível, meu? Ele tem um tempo, ele tem uma validade. Tem validade. Ele não estraga, não, ele só endurece. Né? Aí você perde sua trabalhabilidade, aí seu colaborador lá, seu pedreiro, ele vai começar a reclamar na hora que ele estiver lá na laje lançando Fazendo concreto, fazendo lançamento. Vai pedir para você colocar mais água. E aí, qual que é o limite desse perecível? Qual é o tempo que a gente tem entre a primeira entrada da água e o vencimento dele? Qual é o máximo? Isso é importante e a norma 7212 te entrega. Ele fala que é 120 minutos a partir do primeiro contato do cimento com a água. Mas esses 120 minutos não é o tempo total. Não é o tempo total. O tempo total dá 150 minutos. Nós estamos fazendo o quê? 2h30. Sim. Então o concreto dura 2h30 a partir do momento que a água entra no concreto. Quando que a água entra no concreto? A gente acabou de falar aqui, quando a gente está misturando. Nós não estamos misturando? A gente mostrou num episódio uma sequência de carregamento aqui, lembra? Que apareceu aí na tela para vocês. A água entra ali já logo no começo. Ela entra antes dos agregados. Sim. Ou seja, daquele ponto até o ponto final são 2h30, 150 minutos. E agora a gente destrincha isso, né, Matheus? Sim. Como que a gente destrincharia? Vamos falar de tempo mínimo de mistura. O que a norma fala? Esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Esse é um ponto importante. Porque nós vamos falar de duas coisas. Água complementar e água suplementar. Lembra do ar aprisionado e do ar incorporado? É muito parecido. Uhum. Então, água complementar faz parte do traço. E água suplementar é além da água do traço. E qual delas é benéfica e qual delas não é benéfica? A complementar ou a suplementar? Se é complemento, faz parte do traço. Se é suplementar, é acima. É acima que vai trazer problema técnico para você. Então, a água suplementar, ela não é benéfica. Precisa entender por que isso está acontecendo. Tá? Mas vamos voltar. Aí você volta pro laboratório lá, roda seu concreto de novo. E veja o que aconteceu. Mas vamos voltar aqui. O que a norma fala sobre mistura? Tempo de mistura. Ela dá uma base. Não é uma regra assim que você tem que seguir rigorosamente. Fala pra gente um pouquinho e a gente vai discutindo aí. Leia o que está escrito. Acho que é melhor porque se a gente falar, vamos falar que a gente está falando de maluquice. Talvez vamos lá. Qual é o item da norma que fala? O item 5.7, a norma fala assim, período de tempo de transporte e tempo de lançamento e adensamento do concreto. Ele fala assim, período de tempo de transporte inferior a 120 minutos no caso de emprego da caminhão betoneira. Ou seja, seu transporte, do momento que você colocou a água, saiu de lá, você pode levar até 120 minutos. Ou seja, você pode demorar até 2 horas para chegar na obra. Ou muito tempo. Até 2 horas. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo, né? Em seguida, ele fala período de tempo de operação e lançamento e adensamento. Na verdade, não é 2 horas para chegar. Ele tem 120 minutos entre a água adicionada e descarga. Então, ele já tem que descarregar. E o início da descarga. Exatamente. Boa. Mas ele fala também tempo de permanência na obra. Ele fala aqui, ó. O tempo de lançamento e adensamento do concreto deve ser inferior a 150 minutos, contando a partir da primeira adição de água. A nota fiscal emitida aparece lá. Meu concreto saiu às 8h30. Às 8 da manhã. Eu tenho até às 10h30 para descarregar ele. Então ele tem que sair, fazer o transporte, chegar na obra, fazer as medições e descarregar até às 10h30. É isso que a gente está falando. E o final, chegando às 11 horas, você tem que terminar. Porque é 8h30 mais 2h30. Esse tem que ser o final do seu lançamento. Exatamente. Mas, o que vale falar também é que quando você tem algum tipo de aditivo, por exemplo, um controlador de hidratação,
esse tempo ele pode ser estendido. Então, a norma permite você, faz algumas observações. Em Sim. vias de regra, o que funciona é isso. 120 entre a primeira carga e a descarga, o máximo de comprovação técnica de 150 minutos, e tudo que for fora disso, a norma te permite uma discussão com o cliente. Ou seja, se você tem uma obra distante da sua central, se você tem uma obra que tem dificuldade na descarga, isso tem que ser tratado entre cliente e concreteira. E tem que ser proposto pela concreteira e uma dilatação do uso desse concreto, de forma que a gente consiga controlar a comprovação técnica acima de 150 minutos. Sim. Então, se eu tenho uma obra de difícil acesso para concretagem, por exemplo, Aí e eu preciso de 3 horas mínimas para poder ter a término da descarga, eu tenho que usar de aditivos, de desenhos de traços específicos para o cliente. Então, a norma permite isso que você faça. Né? Aí é onde abre a brecha para você poder trabalhar. Exatamente. Então, em vias de regra, a gente chama de traços de linha, respeita o que está escrito aqui. De 150 minutos. O final. Quando sai disso daqui para casos específicos, aí a gente precisa de trabalhos diferentes junto ao cliente para ele poder entender. Agora a norma não fala aí um ponto que o caminhão pode ficar parado quanto tempo na obra máximo, sem ser descarga, sem ter. Vou ler aqui o que como a norma fala. Ele fala assim: para o caso de veículo não adotado de equipamento de agitação, o tempo de lançamento deve ser inferior a 60 minutos. Isso aí. Contados a partir da primeira adição de água. E quando é betoneira mesmo? Ele fala do tempo? Deixa eu ver o que ele fala do tempo da betoneira. Porque existe um item da norma que fala que ele tem um prazo limite para ficar na obra parado. Né? Por exemplo, obviamente que ocorrem situações atípicas. Então, por exemplo, a gente tem uma sequência de carga, e essa sequência de carga é quebrada por uma parada da obra. E aí esse concreto fica lá por mais tempo. Então a gente está prejudicando aquele concreto. Então, assim, ele tem um limite para ficar ali. Sim. E se ele chegou no seu limite de comprovação técnica, ele tem que ser dispensado. Sim. Esse caminhão não pode ser descarregado. Então é importante cliente e concreteiro estar alinhado, porque isso é polêmico. Porque quando é para o cliente é 3 horas. E quando é para o concreteiro é 2 horas e meia. Né? E aí o que acontece? E aí entra às vezes a parte comercial e diz, não, mas o meu concreto é para 3 horas. Bom, então você está usando de aditivos para te dar essa responsabilidade. E é possível? Totalmente. Sem problema nenhum. Lembra que está escrito na norma que você pode fazer mudanças desde que você trate isso com o cliente. Sim. Então, o que vale para um, vale para o outro. Exatamente. Então, assim, não pode ser 2 horas e meia para um e 3 para o outro. Tem que ser 3 para todo mundo, ou 2 horas e meia para todo mundo. Isso é uma decisão sua. Você decide. Por quê? Porque a norma permite você fazer essas observações. Sim. É isso. E aí, por último, a gente tem a temperatura do concreto. Essa é difícil. Essa é difícil. Por que essa é difícil? Porque nós estamos num país tropical. E também pode dar problemas posteriores, mas a norma ela fala assim, ó, a temperatura do concreto. Temperatura máxima do concreto deve ser de no mínimo 5 graus e no máximo 32 graus. Abaixo da temperatura média ambiente. Abaixo da temperatura média. Ou acima. A temperatura... Ele fala em relação a 32 graus. Pois é, aí a gente tem um país que a gente tem temperaturas de 40, por exemplo, Rio de Janeiro. Frequentemente o verão chega a 42. Aí você não pode fazer concreto. Não, se a gente ler os livros do Meta, o Meta fala que você não deveria fazer concretos acima de 27, 28 graus. Como é que a gente faz? Fala pra nós aí, Carioca, como é que você faz concreto? Faz, por quê? Porque existem aditivos que fazem isso, controlar. A gente pode usar inibidor de pega, aditivos que não são não só retardadores, porque ele vai agir no cimento. Sim. Então ele chama inibidor de hidratação. Ele faz com que algum momento ele não reaja, para que você tenha tempo para trabalhar. E aí ele mantém a temperatura mais amena. Você pode resfriar os agregados. Como? Com umectação do seu pátio de agregado, principalmente na época de verão. Né? Então, são caminhos que você tem para poder corrigir isso. E, obviamente, que a gente vai fazer concreto com 30, com 20, com 10, com 11, com 5,
com 40 e com 45. Vai dar seu jeito e vai fazer. Por quê? Nós temos tecnologia para isso. E a norma permite. Sim. A norma te abre tudo isso aí. Você pode fazer o estudo que você comprove, que você entrega. Então, como que a gente constrói o Brasil? É desse jeito. Não é de outra forma. E a norma está aí para nos ajudar. Então, esse bloco hoje aqui, desses temas que a gente está debatendo com vocês, ele é continuidade do outro e você pode perceber que é uma sequência. E ainda a gente vai ter outro episódio falando sobre isso. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, Vinícius, qual que é a dica de hoje? A dica de hoje é: use a norma a seu favor. Sim. Não use ela como vantagem. Não use ela como vantagem para fazer algo de errado que você queira fazer. Use ela como instrumento de trabalho. Tá? Então, no começo eu falei, nós não estamos ensinando nada errado. A norma permite. Se ela permite, é porque existem processos que não são 100% controlados. E ela te dá essas variações. Mas não se utilize desse subterfúgio para fazer coisas erradas. Para bom entendedor, o que eu disse aqui está claro. Né? Então, use a norma como uma referência dentro do seu negócio. Essa é a minha dica, Matheus. E aí? Use e entenda que os limites estão na norma, mas não para você ultrapassar eles. Você tem que ter ali como limite, como o próprio nome diz. Uma referência. E o concreto tem variações, né? Entender sempre que o concreto tem variações. Eu acho que é isso. Engenheiro, obrigado por mais um dia. Foi uma manhã muito agradável. Nos vemos na próxima terça-feira, às 6h57 da manhã. Não esquece, YouTube e no Spotify. No YouTube, Spotify. Não esquece de compartilha, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho. Compartilha com quem você sabe que vai gostar do Acho que o nosso conteúdo não é só para concreteiro, é para negócios em geral. Eu tenho certeza, a gente está aqui nos disponibilizando para isso. Nos vemos na próxima terça-feira, engenheiro. Às 6h57 da manhã. Muito obrigado e um grande abraço para vocês. Valeu, pessoal. Valeu, Vinícius.